Amados, boa noite. Hoje nós vamos ver a segunda parte da palavra do livro de Obadias. Essa palavra fala claramente a respeito da visão de Obadias a respeito de um Deus que fez grandes coisas em Israel. E ele tinha lembrança que o povo falava de um Deus grande. No verso de número 15, diz dessa forma: porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a sua cabeça. Esse versículo fala de uma lei de plantio, da mesma maneira que planta, colhe. Tudo aquilo que você planta nessa terra, seja bom ou mal, você vai colher segundo o seu plantio. É a palavra do Senhor Jesus que fala que é a lei da semeadura. Obadias teve uma visão e na primeira ministração do livro de Obadias, nós colocamos aqui a condição espiritual que o homem de Deus tem que ter para chamar a atenção de Deus e verdadeiramente articular o mundo espiritual para ir contra os principados e as potestades e as hostes do mal. Mas nessa ministração em específico, nós vamos ver que Deus, o Deus de Israel, na época de Obadias, ele abateu aqueles que eram soberbos e altivos. Obadias teve uma visão clara, aonde ele era o menor de todo Israel na sua época. E era muito desprezado. Mas a soberba do coração daquele povo era um engano total naquela época pelo poder do nome de Jesus. E Obadias teve esta visão de pessoas que moravam em altas moradas e diziam-se em seu coração: quem é que vai nos derrubar daqui? E nessa visão ele teve uma clara voz que veio da parte do Senhor, que falava para aqueles soberbos desta forma: se te levantares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali eu te derribarei, diz o Senhor. Amados, a nossa época, e que nós vivemos em especial no nosso país chamado Brasil, é uma época que nós temos ladrões, salteadores, corruptos, pessoas que se levantam facilmente a nível de governo para roubar ao erário público. Também temos dentro da casa do Senhor aquele pastor que anda enquadrado em Ezequiel 34, que fala: pastor, por que não curaste a ovelha? Por que não ligaste a quebrada? Por que não buscaste a desviada? Por que não foste atrás da perdida? Pastor tem missão em Deus. Em Mateus capítulo 10 fala que o pastor tem que impor a cura, que o pastor tem que falar em nome do Senhor Jesus, que tem que levantar o caído, o enfermo. O pastor tem uma missão espiritual em Deus. E se o pastor ele declara uma cura e a pessoa que está do outro lado merece a cura, ela é imediata. E Deus ele se irou naquela época contra aquele povo soberbo. Assim é no dia de hoje. Então, as pessoas daquela época, eles tinham simplesmente o seu coração nos tesouros, naquilo que era dinheiro, moeda de troca. Tudo que era moeda de troca, aquele povo botava o seu coração nessas coisas. Mas o Deus do alto céu visitou a Obadias e falou para Obadias que ninguém ia comer o pão daquele povo que merecia, colocando mais as suas armadilhas sobre a terra, querendo até mesmo cegar o entendimento daquele povo. Aqueles que eram mais altivos iam contra o povo para que o povo não tivesse o seu direito. Assim é hoje, tanto dentro da casa do Senhor como a nível de governo. O que nós temos a nível de governo? Altos impostos. Esses que estão no poder,
eles nos oprimem quando nós ganhamos pouco e ainda comemos mal por causa do governo. E quando nós vamos para a casa do Senhor pedir socorro a Deus, o sacerdote que está lá, ele faz os seus votos e pede esses votos no altar. E ele visa mais o dinheiro do que até mesmo a vida das famílias e a condição que as famílias estão sobre esta terra. E Deus, ele visita este povo na época de Obadias e começa a visitar este povo em nossa época. Isso é uma revelação. Esses poderosos têm que estar atemorizados, porque Deus está sobre a terra e o seu martelo está batendo em sentença contra todo o altivo, soberbo, contra todo pastor que sugou a ovelha mais fraca da casa do Senhor. Deus, ele não vai ter misericórdia. Não vai ser a AGFIS, não vai ser o governo, não vai ser ninguém que vai fechar essas portas da casa que se diz do Senhor. O que Deus tem feito é se cansado do pastor que tem se enriquecido em cima da ovelha mais fraca, sugando a ovelha mais fraca. Ezequiel 34 fala isso claramente. E Deus, nesta época, desce a esta terra e começa a sentenciar tanto o sacerdote da casa dele quanto o governo, porque Deus, ele veio para fazer uma obra completa sobre esta terra. Quando nós sairmos desta crise, que ela é temporária e creia ou não, ela é a mão de Deus, porque o poder judiciário hoje está acima do poder legislativo e o poder executivo é o último. E justiça é a base do trono de Deus, e Deus está na cabeça dos magistrados para sentenciar os políticos, e Deus, através do seu Espírito, também começa a visitar o pastor que prega uma prosperidade exacerbada, enquanto a palavra de Deus fala que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. No dia em que Deus confronta a este soberbo, o povo de Deus começa a ser como estrangeiro nesta terra. Porque nós é que temos a sorte das bênçãos de Abraão. E a Bíblia fala nos Salmos que Deus vai tirar da mão do ímpio para colocar na mão do justo. Quem é o justo? Aquele que está na posição de justiça, de oração, e pedindo clemência ao rei para que ele estenda os seus cetros e nos dê o direito em nossas mãos, como herança. Porque nós temos um direito e nós temos uma herança, só que esse direito e esta herança anda na mão do ímpio. Mas é nosso, por direito e por herança. Efésios capítulo 1 fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Então, esse povo, ele alarga a sua boca. E esse povo, eles destilam ruínas sobre a vida do povo de Deus. E Deus, assim como visitou a Faraó na época do Egito, assim como visitou a este povo na época de Obadias, assim como visitou aquele povo na época da Babilônia, assim começa a visitar o Brasil em nossa época. Mas qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que nós vamos sair dessa sentença de Deus vitoriosos, porque ninguém toca nos ungidos de Deus e ninguém toca na igreja do Senhor que está edificada em espírito de santidade e em espírito de retidão diante do Senhor pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que decretar que temos esse direito, falar para o mundo espiritual, falar para Satanás, para principados e potestades. Ninguém toca no que é meu, porque é meu por direito e por herança. Nós vamos nos alegrar em Deus, porque a sentença ela é rápida. Não pensa você que o Brasil vai ficar dessa forma. Não, o Brasil ele tem que reagir rápido. E uma das grandes provas do poder de Deus é Deus nos prosperar de acordo com o nosso direito, ainda na crise do país.
Ou seja, enquanto tudo vai mal para o lado do político, para o lado do pastor que é soberbo, para o lado do pastor que só arrancou das ovelhas, aquele povo que sofreu debaixo da mão desses pastores tem que começar a regozijar a bênção do Senhor. Enquanto tudo vai mal, a bênção do Senhor tem que nos alcançar. Isso é uma prova do poder de Deus. Deus nos abençoar na crise, como fez com Isaac. Quando houve fome sobre a terra, Deus mandou que Isaac ficasse em Israel e plantasse, ainda que não tivesse chuva. Meus amados, eu vou te dar um segredo desta bênção. Planta, ainda que você não veja chuva, porque você vai colher a 100 por 1 pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós temos essa bênção, esse livramento da parte do Senhor. Deus vai nos livrar em tempo de angústia. Ele vai nos dar esse livramento agora. Todo aquele povo que chorou, planteou, exaltou a Deus, glorificou ao Senhor dos Exércitos, leu a sua palavra, foi na presença dele pelas madrugadas e chorou até o dia de hoje, Deus vai nos dar a dupla honra em época de crise pelo poder do nome de Jesus. Isso é uma revelação. Essa segunda ministração, a primeira, você estava na posição. A segunda, Deus está falando o que vai fazer pelo poder do nome de Jesus. Nós seremos como a casa de Jacó, cheia de fogo, fogo do Espírito Santo. Como a casa de José, cheia de chama, a chama do Senhor Jesus. E a casa de Esaú, do ímpio, do pastor, do soberbo, do altivo, essa casa vai ser como palha, vai pegar fogo e vai fechar pelo poder do nome de Jesus, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderão contra ele a mão do Senhor. Ninguém mais vai restaurar essas casas, porque o Espírito Santo não vai mais operar. O Espírito Santo operou dentro destas casas por causa de muitas das pessoas que estavam lá, por causa dos filhos de Deus. Mas agora o Espírito Santo vai estancar tudo aquilo que eles pegaram de maneira fraudulenta das mãos do povo de Deus, porque foi movido também por uma fé facciosa, aonde pessoas enganaram o povo de Deus pelaquela pregação de persuasão e não uma pregação de poder e de graça, aonde o poder do Espírito Santo era constante dentro da casa do Senhor. E esses campos, essas casas, essas coisas que estão na mão desse povo, seja dos políticos, seja dos pastores, Deus, presta atenção no que eu vou falar, vai distribuir no meio do seu povo. O que ele vai fazer eu não sei, eu só sei dizer que ele vai distribuir. Creia no que eu estou te falando. E nós vamos tomar estes campos, vamos tomar por direito e por herança essas herdades que está na mão deste povo. Este povo vai ser levado cativo espiritualmente na presença do Senhor. Isso começa a acontecer esse ano. Creia no que eu estou te falando. Começa a acontecer a partir do dia de hoje, em nome de Jesus. Possuirão esses cananeus, esses cativos que serão levados espiritualmente na presença do Senhor, eles vão ficar seguros pelo próprio Espírito Santo de Deus, aonde Deus vai mover no meio deles para que eles comecem a entregar o direito do povo de Deus. E nós vamos ser aqueles cheios do Espírito Santo. Nós estamos nesta terra para só receber o nosso direito de tanto sofrimento. Deus não vai entregar grandes riquezas para nós. Deus vai nos entregar o direito, aquilo que é nosso por direito, aquilo que vai fazer com que a gente venha regozijar a vontade de Deus sobre essa terra. Deus não quer pessoas super ricas, super milionárias. O que Deus quer é alegrar o nosso coração. A partir de hoje, pelo poder do nome de Jesus, faça Deus conforme essa palavra e comece a entregar o direito do povo, o direito daqueles que oraram, o
o direito daqueles que glorificaram, o direito daqueles que subiram e desceram o monte, o direito daqueles que ficam nas suas casas pelas madrugadas de joelho, o direito daqueles que leem Bíblia em tempo e fora de tempo, o direito daqueles que pregam o evangelho, ou até mesmo multiplicam a palavra de Deus sobre a terra. O direito daqueles que andam em sinceridade diante de Deus, o direito daqueles que estão na posição de retidão diante do Senhor dos Exércitos. Que hoje o Senhor Deus entre na tua casa e comece a derramar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu ligo na terra para que seja ligado no reino de Deus, como sacerdote da casa do Senhor. A palavra do Senhor diz, se 2 de vós concordar a respeito de qualquer coisa que porventura ligarem em terra, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Eu ligo na terra, eu peço ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que cumpra esta revelação sobre a vida de todos aqueles que creem. Diga amém. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Meu nome é pastor Assênio Santos. Sou evangelista e conferencista do reino do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pregador da palavra de Deus. Meu telefone é 61 9612 8776. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz e faça resplandecer os seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia.